Estamos aqui com mais um Sales Master Talks, agora recebendo o empresário, missionário, pai de família, um homem de Cristo, Márcio Fagundes, ele que é proprietário da Fagundes Energy, uma das maiores empresas de energia solar aí do estado de Mato Grosso, prestigiando a gente aqui na Imersão Sales Master. Seja bem-vindo, meu irmão. João, obrigado. Obrigado, gostei da chamada, né? Empresário, missionário, pai de família, mas o que eu mais gosto é pai de família. Esse é o que faz sentido. É o primeiro sacerdócio, né? É o que faz sentido para ser o que a gente é hoje, para ser o que a gente está buscando e o propósito que nos dá a seguir, né? É isso daí. Obrigado pelo convite, obrigado por você aqui, né, no Sales Master. Obrigado por o convite de gravar esse podcast com você e poder tocar um pouquinho de experiência, né? E falar um pouquinho daquilo que o João Pedro, a JPC, também representa para a Fagundes Energy. Ah, mas aqui o assunto é você agora, Márcio. Mas você é um cara das vendas, é um cara que respira, vive vendas na veia, né? Começou lá atrás. Tem algumas histórias muito legais aí com o Márcio, né? Quem vê hoje é um cara que realmente, assim, venceu na vida, sem perder valores, sem perder princípio e trazendo a sua família junto. Porque ele não só venceu na vida, mas ele transformou a realidade da sua família. E isso você atribui, lógico, primeiramente a Deus, mas qual a segunda coisa que você poderia dizer assim, não, foi, isso aqui também foi uma das coisas? João, acredito que coragem. Acho que todo empresário hoje, para mudar a sua realidade, ele precisa ter coragem. Vivemos um cenário hoje no Brasil que não é fácil para o empresariado, é um desafio e você mudar a rota sua, né, acreditar, eu acho que o primeiro passo é coragem. Foi aonde a Fagundes Energy nasceu. A Fagundes Energy nasceu no meio de um âmbito onde também eu tinha medo. Eu lembro, eu sempre gosto de contar isso porque é o testemunho que virou a chave, né, do Márcio para que isso acontecesse. A minha esposa, ela sempre falou, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer aquilo que é para nós, que é para você. Você sempre faz algo para pessoas e você nunca fez algo que você pode. Você tem que acreditar em você. E a gente orando, buscando direção de Deus e falando, mas Senhor, tudo isso daí. E um dia eu falei, vou conversar com o meu pastor. E o meu pastor falou, me ouviu tudo que eu tinha que falar, meus lamentos, meus medos. Ele falou, só te falta, você tem tudo, todas as ferramentas eu já te deu, só te falta uma coisa. E eu olhei, ele fixou os olhos e só te falta coragem. Uau! Então, naquele momento virou a chave. E eu falei, realmente, eu preciso deixar de ser medroso para mudar a história da minha casa, para mudar a história da minha família. E ali, naquele momento que eu entendi, precisa ter coragem, eu conseguia buscar essa coragem e ali mudar a chave e chegar onde nós estamos hoje. Porque o cenário não é fácil. A gente, como pai de família, o pai de família que está me ouvindo hoje, o empresário, aquele que quer empreender, às vezes é o medo. É o medo que te trava de fazer algo novo, te tirar de você da zona de conforto. Então essa palavra virou a chave do Márcio. Aquele Márcio que lá atrás, né, vendia a cesta básica no Fiorino. Na Kombi primeiro, João. Na Kombi primeiro na Kombi, né? Mas tem uma situação que me marcou muito, assim, que eu lembro hoje, eu olho pro Márcio, hoje eu lembro dessa situação. Um dia a gente estava na igreja e o Márcio, ele sempre foi muito generoso. Então ele saía assim, o irmão falava assim, eu não posso ir, morava do outro lado da cidade, ele ia lá e buscava o irmão lá para ir, não cobrava nada, gasolina do próprio bolso, né? E às vezes mal tinha depois na segunda-feira condição de botar a gasolina para ir trabalhar, né? E a Fiorino ali cheia de gente, entupido de gente até no... E o Márcio fez uma curva meio rápida ali na... A porta abriu. A porta abriu. Lembrei agora. A porta abriu, coitado. A porta abriu, só deu uma molecada lá dentro gritando, a mulherada... Uau! E alguém catou a porta lá e fechou. E hoje, Márcio, tá andando aí numa máquina boa. Sim. Uma S10 top. Sim. O que mudou? O que foi essa virada de chave, de sair daquela situação de
acho que até, e eu tô falando isso sem menosprezar você sabe disso, você sabe o quanto eu te admiro e respeito. Uma situação que é de vergonha, ninguém quer passar, que a família passe por isso. Sim. E pra estar hoje na situação que você tá. João, acredito que sempre aplicar os princípios. O Márcio não mudou. Acho que mudou a situação do Márcio. Boa. Mas o Márcio, a essência do Márcio é o mesmo, que acredita, que trabalha, né? Acho que o empresário, mesmo se ele tem condições ou não, acho que o que não deve mudar na vida dele, que mudou para mim, foi a minha situação financeira. Tá? Hoje você contar essa história, eu dou risada, porque serviu como, né, como propósito. Na época era doído, na né? época era ruim. Né? Muitas vezes você parar no posto para colocar R$5 de álcool. Pra acabar de chegar em Para casa. acabar de chegar em casa. Né? E você e muita gente dependendo de ir para o culto. E dependia, ligava, mandava mensagem, você passava pegando os irmãos. E passou. Né? Superamos isso. E hoje nós estamos num outro, como diz o outro, numa outra realidade. No outro momento. No outro momento de vida. Mas o que mudou, João, foi o momento da vida. Mas o Márcio, a Andréia, os filhos, é a mesma essência. Né? A essência não muda, a essência continua a mesma, a generosidade continua a mesma, só aumentou os valores, né, para ser generoso. Mas a gente não mudou a nossa essência não, João. Isso é um cuidado que eu falo sempre para minha esposa, para os meus filhos. Prego isso, né? Hoje continuo ministrando, pregando a palavra de Deus nos altares. E eu digo que a essência não muda. E você sabe disso, que o Márcio brincalhão é o mesmo. O Márcio que dá risada é o mesmo. O Márcio que é generoso é o mesmo. Sim, e o Márcio que acredita é o mesmo. Eu sou testemunha disso, isso aí é verdade. O Márcio, a gente até se emociona de, né, lembrar dessas coisas, mas teve um processo de transformação aí, esse Márcio. Eu sei que a essência ali é o mesmo, mas assim, o lado Márcio empresário, ele nasceu. Sim. E eu acompanhei esse nascimento, que virou a chave de um funcionário. Você rasgou a CLT, né? Não quero ver mais. Não quer ver mais, né? Faz igual eu. Você fez igual eu, porque eu não sei, mas depois que eu saí do Sebrae... Eu nem sei onde tá na minha casa. Eu não sei onde tá. Eu saí em 2013 do Sebrae. E se eu achar, vou queimar. Eu saí 22 de janeiro de 2013. Eu não sei onde tá a minha CLT, a minha carteira de trabalho, na verdade, né? O que aconteceu aí para que esse cara mudasse essa mentalidade de uma maneira tão firme e queimar essas pontes e falar, eu não volto mais? Primeiro, eu acredito que a família. De olhar para minha família e falar assim, eu preciso buscar algo melhor para minha família. Primeiro passo. Olhar para os de casa e falar, não, até que Deus chega, agora eu preciso transformar a história dos meus filhos, a história da minha esposa. Como você sabe, a gente teve uma história de muito sofrimento, né? Quem conhece a minha história desde muito tempo com você, outras pessoas, sabe que o Márcio, com a família, a gente vivemos muitas privações financeiras, sofremos muito, né? Fomos até humilhados por causa disso. E um dia minha esposa, eu mandei um vídeo, João, para minha esposa, eu estava trabalhando numa freguesia lá em Várzea Grande, não desprezando a cidade, mas foi algo que aconteceu com o Márcio, que é a esposa dele, e eu mandei um vídeo onde eu trabalhava, né? E quando eu cheguei em casa, minha mulher estava chorando. E aquilo mexeu comigo. E ela falou, amor, eu não aceito isso para você. E ali ela começou a orar e profetizar na minha vida. E Deus tem muito mais para nós. Então eu já tive situação com a minha esposa que ela ia para a igreja, João, com a mesma blusa. E eu falei, cara, eu não posso fazer isso por ela. E meus filhos queriam as coisas e eu não devia falar isso, né? E eu falei, cara, eu preciso mudar esse jogo. Eu preciso mudar essa história. E ali começou a nascer um novo Márcio. E passei pelo processo, empresário, fali, tá, gente?
A cesta básica, eu e meu irmão, vendi minha casa, perdi uma casa, né? E isso poucas pessoas sabem dessa história. Eu voltei a ser funcionário e voltei a trabalhar, fui embora para Pontes Lacerda. Ali comecei a trabalhar como motorista de caminhão na empresa que eu trabalhava na energia solar, mas ali eu encontrei o propósito. E ali nasceu, cara, Isso é legal, foi deixa eu só família. fazer um adendo, é legal falar isso, que hoje o ramo que você tá prosperando, você começou nele como motorista de de caminhão. caminhão. E se não me engano foi temporário, né? Não era nem Foi, contratado, não era era contratado, se não. uma vaga ali temporária, vamos ver se vai dar certo como motorista. Eu ganhava diária. Diária. Né? Então, eu tava em Pontes Lacerda, eu fui para uma empresa, cheguei lá, não deu certo, e aí eu tava, né, em Pontes Lacerda, morando dentro da casa do meu sogro, e todo mundo mutuado ali na casinha de 2 quartos ali. Imaginei eu com 5, chegar ali na casa do coitado do sogro, né? E aí eu tive que aceitar o serviço que tinha, eu que sempre trabalhei com vendas, estava como ramo de empresário, depois voltei a trabalhar de empregado, saí, voltei para Pontes Lacerda, comecei a trabalhar de empregado de novo. E ali, Pontes Lacerda, Deus começou a abrir portas através de eu aceitar esse trabalho. Antes dos 30 dias eu passei para ser representante de vendas, né, nessa empresa de energia solar. Não sabia nada, não sabia nem o que era uma placa, não sabia nem que existia energia solar. E ali um tempo depois de representante, eu comecei a desenvolver e comecei a crescer, comecei a ganhar confiança dos proprietários, né, com o desempenho que eu estava tendo. Logo me tornei líder ali. E depois eu saí daquela empresa e fui chamado para trabalhar numa empresa de proteção veicular, para ser gerente do escritório. Fiquei um período ali e logo o dono da empresa me chamou para assumir como gerente comercial, como supervisor comercial primeiro ali de vendas. E ali eu fui crescendo dentro da empresa, aí você sabe, a gente, né, começou a ter um contato de novo. Foi ali naquela empresa que eu e você retomamos o nosso contato através do trabalho de PNL. E ali, através do PNL, a gente começou a desenvolver o Márcio. Começamos a desenvolver o Márcio, né, dentro daquela empresa, e o Márcio começou a crescer, tomar nome ali dentro da cidade onde a gente estava, de Pontes Lacerda, e logo depois eu fui transferido para Sorriso. Então eu fui para Sorriso, e ali em Sorriso eu me desliguei dessa empresa, e logo depois de um período nasce-se a Fagundes Energy. Né? Nasce dessa história que eu contei antes. E hoje a Fagundes Energy ela já tem 1 ano e 6 meses já de mercado, onde você já fez a consultoria, tem nos acompanhado, né, por um período de 6 meses lá. Eu falo 6 meses dentro da empresa, mas antes a gente já estava se acompanhando, né, de alguma certa forma. E hoje a Fagundes Energy, hoje, ela, com 1 ano de empresa, ela faturou incríveis 5 milhões. Então, quem fala isso aí, a gente fala isso, é uma loucura, né? Mas, para honra e glória de Deus, né, a gente conseguiu faturar um faturamento aí que muitas empresas que já estão no mercado há mais tempo que nós que não conseguem. Sim. E esse ano, nosso sonho, nosso projeto é faturar mais. E a Fagundes Energy está partindo de um ponto de ser apenas uma empresa para virar um grupo Fagundes. Então a gente já tem outra empresa já, tá, João? A gente já abriu agora outra empresa que é de segurança eletrônica, tem um sócio nesse negócio. E a gente já está visualizando também outros negócios dentro do grupo. Então você imagina, um menino que dirigia uma Kombi, né, que trabalhava lá, mas com um dia, com desafio da esposa, com choro, com desabafo de uma mulher que vendendo cesta básica, parcelado, tomando golpe, né? E o que é mais importante hoje para Fagundes Energy é a família. Cara, eu ia falar sobre isso, Márcio, que é muito bacana tudo isso, porque vocês cresceram levando a família junto. Então, hoje sua empresa hoje é uma empresa familiar, né? Então, você tá ali dentro da empresa, é você, é os seus filhos, é a sua esposa como sua gerente comercial, sua diretora comercial, sócia, mas você tem seus irmãos trabalhando com você, ganhando bem, né? Proporcionando uma vida boa para eles, e através de vendas, né, cara? Que bacana isso, né, Márcio? Vendas é tudo, né, João? Todo mundo tem que vender, né? Eu sempre digo que
O maior que mais relutou um pouquinho foi o Rodrigo, né, que você chamou ele no palco hoje. Mas um cara que é condutor de ambulância, chegar a incríveis faturar 17 mil no mês, através de vendas. Mas aí eu tenho um case de sucesso que chama Raquel, que eu gosto de falar muito dela. Raquel é tubarão, Raquel de dona de casa, né, 2 anos caminhando comigo. A Raquel já chegou a bater 50k em vendas, 50 mil de salário. Né? Então, ela não gosta que fala muito, mas ela está comigo desde o começo, né? Foi ela que acreditou junto com esse sonho, entrou, e hoje ela já conseguiu faturar já isso. Então, ou seja, né? Então, como você implanta a família junto, isso te dá uma alegria, te dá uma sustentabilidade, e a família é leal. A lealdade deles, né? Sim. Então eles vestem a camisa com a gente, então tem meus filhos que trabalham. Mas eu acho que é um plantio, né? Eu acho que a gente não pode levar isso como uma regra, não, infelizmente. Não, de jeito não é toda não. família que é assim, mas eu acho que tem um plantio ali, você tem uma família diferenciada. E lógico, você também é um cara que inspira isso nas pessoas, tá? Então, isso é natural. Não vamos dizer o que dá certo na Fagundes vai dar certo na outra. Sim, com certeza. Então, a gente tem que entender, contando a minha história, o meu contexto, né? Mas é muito trabalho, João. A gente não, eu costumo dizer que nós não temos a preguiça de fazer. Se for preciso descarregar a placa, nós descarrega. Se for preciso subir no telhado, nós sobe. Não gosto, tá, gente? Ainda mais gordinho. Não dá. Rapaz, se você não gosta, imagina o telhado. Telhado. Se for preciso, a gente faz. Mas a gente, você já viu aí vídeos nossos subindo o rio Cuiabá acima, né? Fazendo as verdade, coisas, né? Tomando chuva. Mas não é porque nós é o dono da empresa que você não vai, não. A gente pega no X do boi e vai para cima. E isso marca a história, marca a vida da gente. E a Fagundes tem feito aí mudanças de vida não só para a minha família, mas nós temos representantes comerciais aí que tem mudado a família. Só para contar um testemunho do Edmários, cara, eu gosto muito do testemunho do Edmários. Né, o Edmários passou um período aí... Carinhosamente apelidado por mim por Edinho. Por Edinho, né? Depois conta essa história do Edinho. O Edmários, o Edinho... Para vocês aí, você vê como é que a gente tem sido usado por Deus para também mudar a história de vida. O Edinho é um amigo já de longa data, também congregou com a gente na mesma igreja aqui em Cuiabá. E um dia conversando, ele se interessou em trabalhar e representar. Ele estava afastado do trabalho dele por causa, até hoje ele está, né? Quase que ele fez uma cirurgia no coração muito complicada. E você sabe, para homem ficar inativo é muito difícil. Difícil. A gente ficar sem fazer nada, as contas vencendo, né? Não é fácil. E o Edinho, o Edmários, ele acreditou na gente também, e a gente acreditou nele. E ele começou também do zero, sem saber nada, né? O Edmários. E ele começou a desenvolver o trabalho, e ele começou a ter os rendimentos dele. E o que eu quero contar para vocês hoje, João, não é a questão do rendimento que ele teve, mas foi o depoimento da mulher dele. Né? Ela é muito amiga da minha esposa e ela falou: Andréia, eu quero agradecer vocês pela oportunidade que vocês deram para o Edmários. O Edmários estava depressivo em casa. Uau. Eu não sabia mais o que fazer com ele. E quando vocês aceitaram e ele foi para trabalhar, o Edmários é outro homem. O Edmários está alegre, está feliz, está contente. Então, o que eu quero dizer para você, o empresário, transforme a sua empresa também num agente que muda vidas, que muda perspectiva, né? Que autorize também, não só você sonhar, mas também famílias sonharem. Eu falei uma vez, durante esse trabalho que a gente fez ali na Fagundes, eu tive a oportunidade de conversar individualmente com ele, né, sobre isso, e ele reclamou, né, poxa, depois que eu realmente passei pela cirurgia, eu perdi a vitalidade, e ele trouxe isso para nós, né, e eu me lembro de uma coisa que eu falei para ele que marcou muito, que foi assim: qual que é o seu medo? Ele falou: pô, qualquer hora eu posso dar alguma coisa e morrer, né? Aí eu falei pra ele assim: mas você já não tá meio morto? Esse cara parou, regalou o olho assim. Então, cara,
Morrer todos nós vamos. Agora eu te pergunto, você tá vivendo? Meu irmão, acelera aí, cara. Porque você morrer tentando, se você morrer fazendo o que é certo, o que te dá prazer, o que você que queima no seu coração para fazer, eu tenho certeza que você e sua família vai ficar orgulhosos de você. Eles vão olhar para você no caixão e falar assim: esse cara fez. Fez a diferença, Fez né? a diferença. E outra coisa, fez a diferença em vida. Então, assim, a Fagundes Energy não é só uma empresa para ganhar dinheiro, mas também é uma empresa para levar o Evangelho de Cristo, para mudar a essência. Tá? Então, assim, você sabe que eu sou missionário, né? A gente foi consagrar, eu e minha esposa somos consagrados a missionários há um tempo atrás, em 2009, né? Pela Igreja Batista Nacional. Mas eu falo para você que nós achamos nosso propósito, né? Acredito que Deus vai usar essa empresa ainda mais para expandir o reino de Deus e para mudar e transformar vidas de pessoas, né, a qual ele tem um propósito de transformação. Então, que a gente possa aí juntos, né, continuar mudando vidas, mudando histórias. E o que, de fato, a Fagundes Energy faz? A Fagundes Energy é uma empresa especializada em energia solar. Desde da captação do cliente, né, montar um projeto especializado, personalizado para cada cliente. Desde o residencial, empresarial, ao agronegócio. Então a Fagundes Energy é uma empresa que realmente ela traz para os nossos clientes não somente um projeto qualquer de energia solar, mas nós estudamos trazendo um projeto personalizado. Maravilha, maravilha. Bom, lembrando que esse papo aqui é uma parceria entre a JPC e a Ventus Agência e a Wine Produção, né? Estão aqui os meus amigos aqui de Primavera do Leste. E se você quer ter, por exemplo, um podcast como esse no seu evento, tá? Procura essa galera aqui. A mensagem está passando aqui abaixo, o contato deles. Faz bem feito, faz com qualidade. E se você que é empresário, você que quer contar a sua história, quer fazer a sua história parecer bonita na tela, quer fazer as pessoas saberem dessa história, entenda, meus amigos, as pessoas se conectam com pessoas e história conecta pessoas. Procure essa galera aqui, que eles sabem muito bem o que eles fazem. Márcio, pra gente encerrar, é uma pergunta que eu tenho feito pra galera aqui. Se você pudesse voltar lá atrás, hoje, e pudesse falar alguma coisa para aquele cara lá que tava na Fiorino lá, que a porta abriu, aquele cara que quando chegou em casa ouviu o que ouviu da esposa, o que você falaria, cara? Você vai conseguir. Vai dar certo. Acredita. É só um período. Vai passar. Então, acredita que mantendo os seus princípios, mantendo a sua essência, tomando as decisões favoráveis, tudo vai passar, João. Nada é para sempre. O momento que você está passando hoje, fique tranquilo, mantenha calma, continue trabalhando, tomando as decisões favoráveis, que vai passar. Uau, bacana. Ficamos por aqui, muito obrigado, vamos voltar para o evento que tem muito mais.